Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a lei de parcelamento de solo, ok? Ela é a lei municipal 3.720 de 2007. Vamos falar um pouquinho. Eu sou Yasmin, né? Eu vou começar apresentando, introduzindo o assunto aqui agora, ok? Eu vou falar um pouco das disposições preliminares. Segundo o primeiro artigo, ou seja, eu vou introduzir um pouco o que essa lei tem para nos falar. O parcelamento de solo para fins urbanos obedecerá ao disposto na legislação federal e estadual. As normas constantes dessa lei sendo admitida apenas das áreas internas, né, no perímetro urbano, definido na Lei 3.031 de 2002. Artigo 2º. Os projetos de parcelamento de solo urbano dependerão sempre de prévia aprovação no município, mediante a licença integrada, obedecendo ao disposto nessa lei. O artigo 3º fala para nós que o parcelamento de solo urbano poderá ser feito mediante o loteamento e desmembramento, bem como as suas variantes, né, já definido na lei. Agora eu vou falar um pouquinho das restrições, né, onde essa lei não se aplica. Primeiro, onde se constituam faixas marginais de estradas, de ferro, rodagem, linha de transmissão elétrica e telegráfica, de adutores, ficando nunca com a largura inferior a 12 metros, não pode, onde constitui faixas marginais de drenos naturais, barrocas, numa largura mínima de 6 metros para cada lado, respeitando novamente os 12 metros previstos na norma. Que sejam cobertos total ou parcialmente por matas ou florestas sem prévio consentimento de autoridade municipal competente, observadas as leis e as competências de órgãos federais e estaduais. Onde tem jazidas minerais verificadas ou presumíveis, assim como pedreira, depósito de minerais ou líquido de valor industrial. Onde constitui setores especiais, né? Segundo a lei de uso e ocupação do solo. Onde tenha sido aterrado com material nocivo à saúde pública, por exemplo, lixo hospitalar, onde não, sem que sejam previamente saneados, né, onde não teve essa preocupação ambiental. Com declives igual ou superior a 45%, com declive entre 30% e 45%, salvo se atendida às exigências de ordem urbanística, né? Onde as condições geológicas não aconselham edificação, também denominada áreas de risco, em áreas de preservação ecológica, onde não se pode construir, em áreas em que a poluição impeça condições mínimas de assentamento urbano, como lixões e outros, né? O oitavo tópico a ser observado, o setor responsável pela aprovação de projetos, loteamentos, poderá, ao fixar diretrizes, propor retificações de cursos d'água, antes de considerar as faixas marginais de 30 metros, conforme disposto no parágrafo anterior. No caso dispostos incisos desse artigo, caberá ao setor competente da Prefeitura informar sobre a viabilidade ou não do parcelamento, pretendido a partir de laudos técnicos. No 7º aqui, a gente fala que os lotes não poderão ser cortados ou divididos por cursos d'água e nem poderão ser aterrados sem o prévio consentimento da Prefeitura. No parágrafo único, o arruamento de terrenos baixos, alagadiços ou sujeitos a inundações somente será aprovado mediante a avaliação do projeto de aterro e drenagem a ser apresentado pelo loteador. Boa noite, eu me chamo Carol e eu vou falar um pouco sobre as diretrizes, onde os parcelamentos devem atender à ordem expressa no plano diretor, seguindo os seguintes requisitos: que os lotes ou unidades autônomas devem ter uma área mínima de 125 metros quadrados,
As áreas destinadas ao uso público ou ao uso comum dos loteamentos fechados devem ser diretamente proporcionais à ocupação. As suas vias públicas devem articular-se com o sistema viário adjacente existente ou projetado, e a sua infraestrutura básica ela deve ser implantada. Sobre os requisitos técnicos, o sistema viário, que são as avenidas e ruas, eles devem ter 22,5% da área total, e os espaços livres, que são as áreas verdes, devem ter 7,5% da área total, e as áreas de uso institucional devem ter 5% da área total. A localização e uso dos espaços livres e das áreas institucionais, ela deve ser aprovado em um setor responsável da prefeitura. As áreas de uso institucional, elas não podem ser indicadas em terrenos que dificultam a edificação. Sempre que as áreas institucionais e os espaços livres aparecem no projeto, eles são reservados para os fins citados neste artigo. E eles são objeto de escritura pública e ele é efetuado pelo loteador. Boa noite a todos. Meu nome é Vitor. A Lei número 3.720, de 9 de maio de 2007, fala sobre o parcelamento do solo urbano e loteamentos fechados em Montes Claros. E no capítulo 5 dessa lei, vamos falar da apresentação e aprovação do projeto. Depois que elaborar o projeto definitivo, baseado nas diretrizes fornecidas pelo setor competente da Prefeitura, que no caso é a de Montes Claros, vamos solicitar a aprovação do projeto e temos que apresentar os seguintes documentos. E a planta do loteamento é a principal delas. E lembrando que o loteamento, né, é a divisão de glebas em lotes destinados à edificação. E essa planta de loteamento, ela tem que ser em escala de 1:1000 e contendo cotas das larguras de passeio em 4 vias e uma versão em CD-ROM ou disquete, contendo as seguintes indicações: o relevo do solo por meio de curvas de nível de metro em metro, cursos d'água, bosques, matas, construções, linhas de transmissão de energia, redes de esgoto e demais indicações que caracterizam o imóvel. Sistema de escoamento das águas pluviais, indicações de alinhamento e nivelamento, vias públicas, espaços livres e acessórios, dimensões lineares e angulares do projeto, espaços vazios devidamente cotados, subdivisão das quadras em lotes, as dimensões e numeração de cada quadrilote, o norte verdadeiro, ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário do município, croquis de localização, quadro estatístico contendo a área total do terreno, áreas verdes e uso habitacional, e o memorial descritivo, que é o documento que traz, né, os detalhes de tudo que será executado na obra. E a aprovação também, né, consiste na análise do projeto de loteamento, verificando se atende às diretrizes pedidas e à legislação vigente, ok? Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Vou explicar aqui sobre as exigências da infraestrutura. No artigo 31, fala que os loteamentos ou os desmembramentos devem seguir um padrão que é fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Estratégica, que tem como objetivo diminuir os impactos ambientais e promover maior sustentabilidade na cidade. A respeito dos prazos e garantias, o artigo consta que o primeiro passo para a aprovação do projeto é o responsável assinar um termo de compromisso no qual passará a responder pelo custo da obra, permitir e facilitar a fiscalização da prefeitura e obedecer o prazo para iniciar a compra e venda do imóvel.
E a respeito das exigências para parcelamento com fins sociais. Segue alguns tópicos que fala que a área de ocupação ela deve estar regularizada de acordo com a norma. Em casos de emergência ou alguma calamidade ambiental, os órgãos da prefeitura irá estabelecer as diretrizes para a obra. E os projetos devem seguir as diretrizes de lei de empreendimento social. E para as obras de conjunto ambiental, creio que se encaixa em condomínios, a prefeitura pode expedir algumas normas para aprovação. E é isso. Muito obrigado. A atividade de parcelamento do solo urbano é regulada em todo o território nacional pela Lei 6.766, também conhecida como Lei de Lerman. Os parcelamentos em áreas rurais são redigidos fundamentalmente pela Instrução Normativa 17 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esta dispõe sobre o parcelamento do solo dos imóveis rurais, tanto para fins urbanos quanto para fins agrícolas. No loteamento convencional, as vias e logradouros passam a ser domínio público, utilizadas para qualquer cidadão, e no condomínio loteamento fechado, as ruas, as áreas livres, jardins, praças são de propriedade dos condomínios, que a utilização com base em regras estabelecidas em uma convenção. No loteamento convencional, cada lote tem acesso direto à via pública no condomínio fechado. Os lotes têm acesso ao sistema de ruas do próprio condomínio, que por sua vez dará acesso à via pública. No loteamento convencional, a gleba loteada perde a sua individualidade, deixa de existir para surgirem os vários lotes, como unidades autônomas destinadas à construção. Já no condomínio fechado, a gleba inicial não perde a sua caracterização, ela continua a existir como um todo, pois seu aproveitamento é feito também como todo, integrado por lotes de utilização privativa e área de uso comum. O déficit habitacional é a necessidade de construção de novas moradias. Já a inadequação habitacional é construída por moradias que apresentam carências diversas que podem ser solucionadas sem a construção de moradias novas, por meio de reforma, ampliação ou adequação de unidades habitacionais associadas às ações de urbanização, recuperação urbana e regularização fundiária, conforme o caso. Diante desse quadro, o desafio é promover a produção de moradias e melhorias urbanas e habitacionais. Assim, a Secretaria incentiva a regularização fundiária, a inovação na produção em parceria com iniciativa privada, além de outras esferas do governo, e direciona a aplicação de recursos para a reeducação das necessidades habitacionais nos estados.